Essa é mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou Bruno Piacentini, sócio da Unibanco, e quero saber o que você está achando de todo esse conteúdo gratuito que vai levar você até a aprovação. Deixa seu like aqui e um comentário. O que você está achando das aulas, da didática, porque isso é muito importante para nós. Na descrição desse vídeo, eu deixei o link da plataforma de estudos da Unibanco, onde você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha para treinar bastante, um caderno de questões dissertativas para ajudar na memorização do conteúdo e um suporte especializado via WhatsApp com nossos professores para tirar todas as suas dúvidas. Tenha uma ótima aula. Agora que você já viu todos os pontos iniciais com relação a PLD-FT, Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, você vai ver tudo sobre o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o principal órgão com relação a tudo o que se trata em prevenção e combate à lavagem de dinheiro. É algo muito importante para a sua prova que nós vamos ver a partir de agora. O COAF é a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil e você precisa marcar aí, eu vou falar lá na frente, mas já anote com um asterisco, sim, isso é um asterisco, que o COAF está hoje vinculado ao Banco Central do Brasil, mas é dotado de autonomia técnica e operacional, certo? Eu volto a falar sobre isso lá na frente. As principais funções do COAF são receber, examinar e fiscalizar as ocorrências suspeitas. Coordena e propõe mecanismos de cooperação e troca de informações. Então aqui nesses dois primeiros pontos, aqui e aqui, nós temos exatamente aquilo que é a prática do COAF. O COAF, como você pode ver, ele tem nome Conselho. Então lembre de Conselho Monetário Nacional. Não era algo normativo, que só pensava, fazia ali as diretrizes, mas não sujava as mãos? Aqui no COAF é a mesma coisa. O COAF ele vai ser um intermediador de informações. Ele vai ficar no centro e à volta dele ficarão vários órgãos, como nós vamos ver até em imagem no próximo slide. Mas esses órgãos em volta do COAF vão fornecer várias informações de todos os clientes para o COAF. Então o COAF vai centralizar todas essas informações, vai então receber, vai examinar, vai fiscalizar, até que, caramba, tem algo suspeito aqui, pode ser uma atividade ilícita. Vai mandar para alguém julgar, prender, tomar as devidas medidas, tá? Mas na prática você precisa saber de imediato que o COAF é só um intermediador de informações. Terceiro ponto, disciplina e aplica penas administrativas. Tá, eu falei que o COAF ele não suja as mãos, e aí depois eu estou falando que ele vai aplicar penas administrativas, sim, mas não em quem cometeu o crime de lavagem de dinheiro, mas sim na instituição financeira, por exemplo. Nós vimos que os bancos, instituições financeiras, corretoras de imóveis, agentes de grandes atletas, joalherias, juntas comerciais, todos estes e alguns mais precisam seguir as regras, as leis de PLD-FT. Aqueles que não seguirem vão estar prejudicando todo o sistema e o COAF, sim, pode multar, pode aplicar alguma pena administrativa, certo? Regular setores econômicos para os quais não haja órgão regulador. Isso é muito importante porque muitas pessoas se confundem nesse ponto. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar em bancos. Então pensa no Banco Itaú, Santander, Bradesco, não importa qualquer banco. Acima do banco, nós temos como órgão regulador o Banco Central do Brasil, o Bacen. Certo? Então o Bacen vai pegar ali as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, vai executar algumas, vai regular, vai fiscalizar aqueles que estão ali embaixo. Então os bancos que têm que seguir as regras e leis de PLD-FT, tem alguém muito próximo acima, que será o Bacen, para fiscalizar, para saber, caramba, estão seguindo, não estão seguindo, aqui o Banco Itaú tá dentro de todas as leis e regras, o Banco Bradesco cometeu alguma penalidade com relação a essas regras, leis de PLD-FT, então o Bacen vai estar muito próximo dessa regulação. Mas, vamos pensar novamente, joalherias, quem vende metais preciosos, agentes de grandes atletas, artistas, de juntas comerciais, corretoras de imóveis, tem essa regulação próxima? Eles têm algum Bacen? Não. Então, quando não tiver, quando algum setor não tiver esta regulação próxima e precisar por conta de PLD-FT, quem vai assumir a bronca é o COAF. O COAF vai fazer essa regulação, certo? Outro ponto,
não prende. O COAF não vai prender. Nós já vimos. Na prática, o COAF vai ser um intermediador de informações. Quem prende é a Polícia Federal. Não prende, mas comunica aos órgãos cabíveis. E é exatamente esta imagem que é a prática do COAF. O COAF ao meio e à volta nós vamos ter presidente do Conselho, Bacen, Ministério de Relações Exteriores, SUSEP, Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência e outros órgãos também. O COAF ao centro, ele vai captar, ele vai receber várias informações e fazer a intermediação. Caramba, olha só o Bruno, tá fazendo essa movimentação, aquela outra, dei uma olhada na SUSEP, dei uma olhada na CVM, dei uma olhada na Receita Federal, opa! Parece que tem alguma coisa aqui que pode ser uma atividade ilícita. Ele vai gerando as informações, rodando as informações, até que ao final ele monta o relatório e entrega para quem deve julgar, para depois a Polícia Federal prender, tá? Então, esta é a imagem na prática do COAF. Duas notícias para te ajudar. A primeira, COAF multa empresa de factoring por ausência de cadastro. Então, aqui no caso, o COAF agiu. Ele não ficou só intermediando informações, ele multou. Só que ele multou uma empresa de factoring. Por quê? Por ausência de cadastro. Uma empresa de factoring precisa seguir as regras, as normas de PLDFT. Se ela não seguir alguma delas, ela está prejudicando, como eu disse, todo o sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Logo, o COAF pode sim aplicar penas administrativas. Abaixo, nós temos outra situação. Polícia Federal prende homem por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Quem prendeu? Polícia Federal. Lavagem de dinheiro. Então, como que a Polícia Federal ficou sabendo que essa pessoa estava junto com a associação criminosa lavando dinheiro? O COAF fez toda a intermediação. Toda a intermediação de informações passou pelo COAF até alguém julgar, decretar e a Polícia Federal ir prender. Lembra, COAF começa com um conselho. O conselho só pensa. Certo? Vamos seguir aqui. COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e sua composição é um presidente, 11 conselheiros, indicados pelo presidente da República por indicação do Ministério da Economia e, como eu já falei, é vinculado ao Banco Central do Brasil, lá no começo da aula. Só que, mais uma vez, marque com um asterístico. Sim, novamente, isto é um asterístico. E você vai marcar que, apesar de ser vinculado ao Banco Central, ele é dotado de autonomia técnica e autonomia operacional. Certo? O mais importante nestes pontos é agora, nas penalidades cabíveis para quem pratica um crime de lavagem de dinheiro. Muito importante são as principais funções, lá do primeiro slide, você entender o COAF na prática, e agora é um outro ponto muito importante que é bem cobrado na prova. Quem comete um crime de lavagem de dinheiro, o que vai sofrer? Sempre pena e multa. Novamente, eu já fiz isso em outra aula. Eu coloquei em maiúsculo, coloquei em azul, agora eu circulei para você. Estou fazendo uma seta para que você saiba que é e não ou. Porque quando eu coloco ou, eu excluo uma das possibilidades. Ah, cometi um crime de lavagem de dinheiro. Pena. Ou multa. Qualquer um dos dois. Não. Serão os dois. Só que você precisa saber também como será essa pena e como será esta multa. É o que nós vamos ver agora. A reclusão, e aí reclusão depende de onde você está, né? Pode ser o sol na C², cilindró, na cadeia, não importa, mas a pessoa está presa. E será uma pena de 3 a 10 anos. Só que ela pode aumentar ou diminuir, no máximo, 2/3. Ela pode aumentar se for realizada por organização criminosa. E ela pode diminuir se houver delação premiada. E você abre a boca, solta o bico, fala de todo mundo, porque se arrependeu, é bonzinho. Não, porque ele vai reduzir, pode reduzir, no máximo, 2/3 da pena dele. Sendo que a pena mínima são 3 anos, pena máxima 10 anos. E aí pode ter esse aumento ou diminuição nesses dois. Multa. A multa é bem característico, cair nas provas também. Ao dobro do valor da operação, ao dobro do lucro real obtido ou que seria obtido e ao valor de 20 milhões. Essas são as regras para a aplicação da multa para quem comete um crime de lavagem de dinheiro. Então vamos a um exemplo. Vamos pensar que alguém cometeu um crime e obteve 5 milhões de reais de lucro. Obteve isso de fato. Qual será a multa máxima para esta pessoa? O dobro do valor da operação, porque o dobro seriam 10 milhões de reais.
Certo. Mas agora vamos pensar alguém que cometeu lá o crime de lavagem de dinheiro e obteve 15 milhões de reais de lucro. 15 milhões. Qual será a multa máxima? O dobro também? Não. Nós vamos respeitar o último ponto. O último ponto é um teto de 20 milhões. Então a multa máxima para essa pessoa vai travar em 20 milhões. Outro ponto importante. Não é necessário que a pessoa tenha conquistado o lucro de 5 milhões. Caso a operação foi parada no meio, ele não chegou a obter o lucro, vai se medir de acordo com uma projeção do lucro que ele obteria. Então foi parada a operação no meio, prenderam antes o criminoso e a organização, mas estima-se que 5 milhões de reais é o que eles teriam de lucro. Beleza, a multa máxima será de 10 milhões. O mesmo vale no caso de 15 milhões aqui ou um pouco mais, sempre o teto de 20 milhões de reais, tá? São pontos importantes. Além disso, a operação deve ser comunicada via SIS-COAF. Então, quando eu trabalho em alguma instituição financeira e tem alguma operação suspeita, deve-se comunicar ao COAF. E essa operação deve ser comunicada via SIS-COAF. Muito pouco cobrado e sem prova, mas eu gosto de trazer, porque você pode ver um outro sistema, que é o SIS-Bacen, tá? O SIS-Bacen, ele serve para anunciar outros procedimentos ao Banco Central. Nada com relação à prevenção à lavagem de dinheiro. Falou de lavagem de dinheiro, você vai pensar em COAF. SIS-COAF é o sistema para comunicar o COAF, certo? Mas o mais principal desta parte é o que nós temos agora. Quando eu devo comunicar o COAF? Porque aonde eu comunico, o sistema, não importa muito. O que importa mais é quando eu devo comunicar o COAF. E aí nós vamos separar dois valores. Nós vamos separar R$2.000, 2.000, e nós vamos separar R$50.000. Certo. Acima de R$2.000 até R$ 49.999,99, quando for operação em espécie, eu só vou comunicar o COAF se for uma operação suspeita. Se não for uma operação suspeita, eu não preciso comunicar o COAF. Como assim? Vamos pensar no Fábio, tá? Então eu sou caixa de uma agência, qualquer banco que seja, o Fábio tem conta nesse banco. E aí ele tem conta jurídica e o gerente geral da conta, da nossa agência, tem um contato muito próximo com o Fábio, conhece a empresa dele, conhece a atividade dele, sabe que a atividade dele realmente, normalmente por dia, gira em torno de R$2.000 a R$3.000 em espécie. É do ramo de atuação dele. Então todos os dias ele vem na agência depositar R$3.000 em espécie. Por que eu estou batendo na tecla de em espécie? Em espécie é dinheiro vivo. Quando eu faço uma TED, quando eu faço um DOC, quando eu faço um PIX, gera lastro na operação. Então eu consigo ver as informações, CPF, nome do portador, consigo ver dados de telefone, e-mail, endereço, da onde saiu o dinheiro e da onde foi o dinheiro. Então gera este rastro. Mas quando é em espécie, não. Qualquer pessoa pode entrar dentro de uma agência para depositar um dinheiro vivo, em espécie, na conta de alguém. E pode ser, muito provavelmente, as operações de lavagem de dinheiro são iniciadas em espécie, como nós já vimos na primeira aula. Então é neste ponto que nós temos que nos atentar. Em espécie, nós vamos nos atentar ao valor. De R$2.000 até R$ 49.999,99, eu só vou comunicar se for suspeito. Neste caso, que eu falei, o Fábio tem uma conta aqui na agência, o gerente é muito próximo a ele, realmente a operação dele, a atividade dele, gira em torno de R$2.000, R$3.000 em espécie por dia. E ele vem fazer esses depósitos. É suspeito? Não, é algo do ramo de atuação dele. Então eu não comunico o COAF, mas eu vou deixar todas as operações registradas, guardadas. Então eu preciso pegar no mínimo o nome do portador e o CPF do portador. Agora, se for acima de R$50.000, não importa. Eu conheço o Fábio, eu conheço o ramo de atuação dele, ele tem uma conta aqui na agência, a gerente conhece a atuação, conhece tudo dele, a família dele, não importa. É suspeito ou não é suspeito? Acima de R$50.000, se comunica ao COAF. Outro ponto importante, a comunicação é da instituição com o COAF. Em momento nenhum deve se comunicar ao Fábio. Neste exemplo, olha,
Você fez um depósito acima de 50 mil reais, eu vou precisar informar ao COAF. Não. Vai fazer o depósito, vai pegar todos os documentos, vai pegar todas as informações necessárias, vai passar para a instituição e a instituição vai fazer essa comunicação via SysCoaf, tá? Então aqui nós temos escrito, ó, operações suspeitas, somente suspeitas, em espécie acima de R$ 2.000, eu comunico o COAF. Operações suspeitas em espécie em um mesmo mês acima de R$ 2.000, eu comunico o COAF. Por que isso? Ah, o cara não transaciona 50 mil reais de uma vez, mas ele faz picado. Todo dia ele leva 5 mil reais em espécie. Todo dia ele vai picando, vai picando, vai picando. Ah, não é acima de 50 mil, eu não preciso informar. Mas ele vai picando, 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 opa, ficou suspeito, comunico o COAF. Agora, depósito em espécie ou saque em valor igual ou acima de 50 mil reais, independente se for suspeito ou não, haverá a comunicação ao COAF, certo? Outros pontos importantes, toda operação acima de R$ 2.000, deixa eu me tirar da tela, assim você vê todo o escrito, deve ficar registrada no banco, sendo considerada suspeita ou não. Então é aquilo que eu falei. Caramba, a movimentação foi de R$ 2.000, mas não é suspeito. Nós conhecemos a conta, conhecemos a movimentação. Independente, você vai ter que pegar no mínimo o CPF, o nome do portador e registrar isso no sistema do banco por no mínimo um prazo de 10 anos. Toma cuidado porque isso mudou recentemente com a Lei 3978 do Bacen, circular 617 da CVM. Olha só, lembro de cabeça, tá? Então mudou isso em outubro de 2020, passaram a ser cobrados nas provas a partir de abril de 2021, então é bem cobrado por ser uma atualização recente. Acima de R$ 2.000 é obrigatório pegar CPF e nome do portador do recurso e a instituição deve guardar no prazo mínimo de 10 anos, certo? Todos os pontos importantes para a sua prova. Além disso, o que o documento deve conter? Em caso de depósito acima de R$ 50 mil, o nome e o respectivo número de inscrição do CPF ou CNPJ, conforme o caso do proprietário do recurso. Lembra como eu falei? O Fábio veio fazer um depósito de R$ 50 mil, R$ 60 mil. Ah, não é suspeito, não importa. Nome completo, CPF de quem está portando o recurso. A empresa é do Fábio, mas a Franciele veio depositar. Eu vou pegar o CPF do Fábio? Não, de quem veio portando o recurso. E aí vai informar o porquê está portando, da onde saiu o recurso. Tem uma série de pontos que devem ser postos no documento. 2. O nome e o respectivo número de inscrição do CPF do portador dos recursos. 3. A origem dos recursos depositados ou aportados. Seguindo, nós temos, em caso de saques acima de 50 mil, o mesmo que 1 e 2. E o terceiro, a finalidade do saque. Certo? Assim, nós vamos para uma questão apenas para treinar todo o conhecimento que nós tivemos nessa aula, que é muito importante para a sua prova. Analise as informações abaixo. 1. O COAF será responsável por regular os setores econômicos para os quais não haja órgão regulador. Isso é verdade? Sim, nós vimos isso. Lembra? É só você lembrar, caramba, os bancos possuem o Banco Central acima deles como órgão regulador. Mas e as joalherias? E quem vende metais preciosos? E quem é agente de algum atleta, algum empresário? Não tem esta regulação próxima. Logo, o COAF fará esta regulação. Então, a 1 nós já sabemos que é verdadeira. 2. Operações em espécie acima de R$ 50 mil deverão ser comunicadas ao COAF somente quando suspeitas. Não. Acima de 50 mil, esquece. É suspeito, não é? Não me importa. Vai ser comunicado ao COAF. Agora, de 2.000 até 49.999, só vai comunicar o COAF se for uma operação suspeita. Lembra disso, tá? Então, a 2 não é. As instituições financeiras devem guardar registro das transações por no mínimo 10 anos. Sim, nós acabamos de ver isso. É suspeito, não é suspeito, não importa. Fez uma transação em espécie, deverá manter o registro por no mínimo 10 anos. Então, nós temos como resposta 1 e 3, alternativa C. Assim, eu aguardo você na próxima aula. Tamo junto. Eu sei que às vezes acaba a aula e bate aquele cansaço, porque você vê muito conteúdo e se vê distante ainda de entender todo o conteúdo do edital, de estar 100% preparado, preparada para a prova. Eu sei que isso é normal, mas eu tô aqui para lembrar você que é possível e você vai conseguir, você vai chegar até o final. Eu tô junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação.
Eu deixei separado no link da descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões para se sentir confiante com a linguagem da prova, um caderno de questões dissertativas para que você possa memorizar mais o conteúdo e, claro, um suporte especializado por WhatsApp com professores para você tirar qualquer dúvida. Eu não quero que você chegue no dia da prova com dúvidas, com medo e se sentindo sozinho. Tô junto com você nessa e aguardo você aprovado.